Irmãos, eu gostaria, nesta noite, de voltar ao texto que nós olhamos na quarta-feira passada. Nós iniciamos algumas mensagens dentro de um tema geral, confrontos e conquistas. E a mensagem de hoje eu coloquei como tema: derrote o seu inimigo. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 12. Que nos diz assim: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Amém. Nós vamos ler um segundo texto no Salmo 144, versículo 1. Salmo 144, versículo 1. Glória a Deus. É uma oração de Davi, onde diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Amém. Ó Senhor, estamos diante da Tua palavra e nós pedimos a Tua ajuda para que sejamos nesta noite abençoados com a leitura que fizemos e abençoados com a exposição e as leituras que faremos. Pedimos que esta palavra se constitua em um vetor, em um norte para as nossas vidas, em uma orientação para todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, dirigidos pelo Espírito Santo. Estamos abertos para que o Senhor escreva a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de começar esta exposição, além dos 2 versículos que nós lemos, com uma frase, uma expressão atribuída ao pastor A.W. Tozer. Segundo ele disse, nós, ou melhor, não somos diplomatas, mas profetas. E nossa mensagem não é um acordo, mas um ultimato. Numa guerra, irmãos, ultimato é a finalização das negociações e o começo de ações práticas. É algo como um pedido encaminhado ao oponente para que ele imediatamente declare a sua rendição, sendo a sua recusa uma resposta que implica numa declaração de guerra e consequentes ações bélicas. O Salmo 23,
Queridos, no versículo 5, o salmista declara o seguinte: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Você não pode impedir que os seus inimigos fiquem rondando ao derredor da sua mesa. Mas pelo poder do nome de Jesus, você pode impedir que eles se sentem à sua mesa. Em outras palavras, não dê, em hipótese alguma, ao inimigo um lugar na sua mesa. Nós recebemos autoridade para impedir até que os demônios se aproximem da nossa mesa. E temos efetivamente, pelo poder que há no nome de Jesus, autoridade para decidir quem pode se sentar à nossa mesa, quem pode influenciar o nosso pensamento, as nossas palavras e as nossas decisões. A mesa que o bom pastor do Salmo 23 preparou para nós é uma mesa de paz, de clareza, de abundância, de vitória. E o máximo que é permitido aos nossos inimigos é olhar e ver que nós estamos assentados àquela mesa, com a cabeça ungida, com pensamentos firmes, com pensamentos sábios, porque quando o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice começa a transbordar em sabedoria, em unção, em poder. E o máximo que o inimigo ou os seus inimigos podem é ver você assentado em uma mesa preparada pelo Senhor. Glória a Deus. Uma mesa que foi reservada e preparada pelo bom pastor. E ele prepara essa mesa num lugar visível, para que os seus inimigos saibam que o Senhor te ama. Glória a Deus. É um pouco diferente daquele hino, quem me viu na prova e não me ajudou. É um pouco diferente aqui. Porque aqui é o próprio Senhor que prepara essa mesa. Mesmo que seja no deserto, mesmo que você esteja passando pelo deserto, o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Apocalipse capítulo 3, versículo 9 diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo.
Há uma palavra incrível para o povo de Israel, no capítulo 49 de Isaías, capítulo 23, onde diz: reis e rainhas os servirão e atenderão a todas as suas necessidades. Eles se curvarão diante de você com o rosto no chão e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Quem confia em mim jamais será envergonhado. Glória a Deus. Olha, irmãos, os privilégios, as prerrogativas e os direitos daqueles que estão em aliança com o Senhor são coisas poderosas, e o próprio Deus garante que os seus servos não serão envergonhados. Agora, eu gostaria que nesta noite, irmãos, nós entendamos, com a ajuda do Espírito Santo, que Deus não nos chamou para que nós travemos uma guerra contínua com o nosso inimigo, o diabo. Obviamente, Deus quer que nós protejamos agressivamente, ou na dicção do texto bíblico, violentamente, o que Ele nos deu, e não façamos nenhum tipo de concessão ou de acordo com Satanás, e que não retrocedamos, porque não há como ceder nem 1 milímetro da nossa posição em Cristo. Glória a Deus. O que o Senhor deu a você, o que o Senhor deu a mim, é para que nós desfrutemos, porque é nosso direito, é nossa herança, é nosso patrimônio, e ponto final. Não é algo pelo qual nós vamos ter que lutar, vamos ter que orar, jejuar, ou mesmo ganhar. Nós já temos, por direito conquistado pelo sangue de Jesus, por direito em razão da nossa participação como herdeiro, co-herdeiro com Cristo, nós já temos algo conquistado. E nós podemos tomar posse, porque é nosso. E nós podemos aproveitar, porque é nosso. E a Bíblia diz que quando nós não o fazemos assim, nós estamos crucificando a Cristo pela segunda vez. É simples. O que o Senhor nos deu não pode ser desprezado. Nós podemos abrir mão de muita coisa, mas não podemos abrir mão daquilo que o Senhor nos deu. Nós temos a responsabilidade de defender o que o Senhor nos deu até as últimas consequências. Hebreus capítulo 6, versículo 4 diz: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, porque nós somos pessoas do futuro. Nós somos homens e mulheres além do nosso tempo. Nós somos pessoas da era que há de vir. E caíram
é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente da colheita proveitosa, aqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Agora, irmãos, o diabo fará tudo que estiver ao seu alcance e fará um pouco mais para roubar as bênçãos do reino. E para isso nós temos que ficar antenados, temos que ficar atentos para, ao primeiro sinal, fazer oposição para impedir o diabo de atingir coisas que são do nosso patrimônio espiritual, pessoal, familiar, ministerial, enfim, o que Deus nos deu. O diabo não pode, embora ele queira, não pode roubar. Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, o Senhor Jesus diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, protege o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Agora, meus amados irmãos, a realidade, quer queiramos ou não, quer acreditemos ou não, é que todos nós estamos envolvidos em uma guerra espiritual, e a nossa parte é, em nome do Senhor Jesus, na autoridade que Ele nos deu, quando Ele nos enviou como cordeiros para o meio de lobos, nós temos que derrubar todos os obstáculos que porventura estejam entre nós e aquilo que o Senhor destinou para nós. Para isso, Ele nos deu o Espírito Santo, nos deu a palavra e nos deu também a igreja. E coloca à nossa disposição armas de ataque e de defesa, armas de guerra, poderosas em Deus, armas que nos permitem proteger e manter o que nos foi dado e tudo aquilo que ainda vai nos ser dado. Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, escreveu assim: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O Senhor nos deu a palavra, o Senhor nos deu o Espírito Santo, mas o Senhor também nos deu a igreja, irmãos, que é coluna e fundamento da verdade, a igreja do Deus vivo, para que na igreja nós tenhamos esse treinamento referido no texto que nós lemos no Salmo número 144,
Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos e adestra os meus dedos, seja para batalhas, seja para guerras, que é uma coleção de batalhas. Nós somos treinados na igreja do Senhor para guerrear batalhas e também guerras. Agora, meus amados irmãos, uma das armas mais poderosas que o diabo usa contra o crente é a tentação. E quanto mais o dia do arrebatamento se aproxima, mais a tentação do inimigo ela se torna quase imperceptível. Ela se torna sofisticada, a ponto de Paulo falar: eu tenho medo de que, assim como a serpente enganou Eva, vocês se afastem da simplicidade do evangelho. A tentação foi a estratégia de Satanás quando ele tentou derrotar o Senhor Jesus no deserto. Agora, meus amados irmãos, Satanás nos tenta, e se nós não resistirmos e superarmos essas tentações, ele pode nos manter a vida toda lutando. Imagine uma pessoa durante toda a sua existência aqui na terra, lutando contra as astutas ciladas do maligno. E quando ele ganha alguma posição favorável, porque nós recuamos, quero que nós entendamos isto hoje, ele avança, e o avançar de Satanás representa intensificar a tentação, fazendo com que a tentação evolua de tentação para opressão. Que podemos chamar também de depressão espiritual. Há um caso muito emblemático em 2 salmos, Salmo 42 e Salmo 43, foram salmos escritos pelos filhos de Coré, mas que descreve a situação de um levita que se expressou, 42, versículos 5 e 6. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do monte Hermon, desde o monte Mizar. Ainda o versículo 11 do Salmo 42 repete esses questionamentos. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. No Salmo 43, versículo 5, novamente,
os mesmos questionamentos, as mesmas interrogações. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Queridos irmãos, a Bíblia aborda esse tema com muita frequência. E parece ser um problema que afetou muitos do povo de Deus e que ainda afeta os cristãos de ontem e de hoje. Como disse aos irmãos, nesses 2 salmos, escritos pelos filhos de Coré, eles retratam um levita, um adorador que está infeliz, que está perturbado. E esse adorador, ele desabafa aquela dor da sua alma nessas palavras, digamos, dramáticas. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Espere em Deus, põe a sua confiança, a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o Deus da minha salvação, Ele é o meu Deus. O salmista está compartilhando, irmãos, essa perturbação, a infelicidade da alma desse levita, as circunstâncias que ele estava atravessando quando esboçou esse desabafo. Provavelmente ele foi impedido de ir à adoração, de ir à casa de Deus juntamente com os outros. Mas no decorrer deste salmo, nós observamos que ele estava sendo atacado por certos inimigos de uma maneira impiedosa. Havia pessoas fazendo coisas terríveis para deprimi-lo. E ele relata isso porque as pessoas colocavam em dúvida a presença de Deus na sua vida, porque perguntavam: onde está o seu Deus? Meus queridos irmãos, há muitos crentes que estão lutando batalhas por muito tempo e não conseguem desfrutar da vida abundante, porque estão sempre lutando. Eu fiquei, ao preparar esta mensagem, pensando que é muito triste saber que há crentes, muitos crentes que vivem a maior parte das suas vidas nessa condição. Não significa que não são crentes, não significa que não são salvos, porém significa que estão sofrendo muito, que estão perdendo muito tempo. Porque, meus amados irmãos, de certa forma, um crente oprimido, um crente deprimido, é uma contradição. Porque alguns dos efeitos da salvação são exatamente justiça, paz e alegria no Espírito. É consequência, é resultado da salvação da alma. Nós temos que reivindicar isso, alcançar isso e romper com essa contradição de tristeza contínua. Então, meus amados irmãos, o
o que eu entendi pelo Espírito Santo, é que é um tempo para nós estarmos no modo batalha. Porém, não é um tempo permanente, porque nós não estaremos sempre lutando contra os demônios. Enfrentamos tribulações, enfrentamos tentações, mas nós devemos resistir. E temos que chegar a um estágio, que é o tempo do demônio, ou dos demônios partirem. Nós temos que alcançar um tempo, um estágio em nossas batalhas, em nossas lutas, em que os demônios fugirão. Tem que se cumprir, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós não podemos estar com o botão ligado em luta 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, dia a dia, hora a hora, com o botão ligado. Batalha. A Bíblia nos diz que depois de 3 tentativas fracassadas do diabo, de fazer com que Jesus, ungido de Deus, o Filho de Deus, viesse a pecar, pois um só pecado desqualificaria o Senhor Jesus para ser o Salvador. O que aconteceu? O diabo partiu. O diabo deixou Jesus. Evidentemente, seria sem sentido Jesus continuar com uma guerra espiritual depois que o demônio o deixou. O que a Bíblia diz em Mateus capítulo 4 e versículo 11 é que quando o diabo partiu, anjos desceram do céu, anjos vieram do céu e serviram a Jesus, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Depois de superar a tentação, Jesus saiu do deserto e começou a saquear e a destruir o reino do diabo, levantando os mortos, dando audição aos surdos, vista aos cegos, expulsando os demônios, fazendo o bem, curando os enfermos e pregando o Evangelho. Agora, se você está sempre lutando, como eu disse, do tipo 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano, você não pode desfrutar da plenitude da sua vida cristã, porque você está sempre em luta, e essa luta vai deixar você exausto. Você tem que encontrar uma maneira de resistir o diabo até que ele fuja. Porque depois que ele fugir, você vai entrar no descanso, no tempo de descanso do Senhor. Há pessoas que ficam doentes, porque ficam lutando, 24 por 7 por 365.
Como eu falei há 2 quartas atrás, é melhor você matar um demônio tipo mosquito com um canhão, do que ficar administrando, contemporizando certas situações em que há uma operação maligna. Hebreus capítulo 4, versículo 9 diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele mesmo repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, uma outra tradução diz: esforcemo-nos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O que eu entendi, irmãos, por esta palavra, e é o que o Espírito quer que você saiba nesta noite, que há um tempo para o diabo deixá-lo em paz, para o diabo deixar a sua família em paz, para que você, nesse tempo de paz, além de recuperar saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, você possa ajudar a outros, sem qualquer obstáculo, e desfrutando da autoridade e do poder que você tem em Jesus. Meus amados irmãos, é preciso pedir ao Senhor discernimento para identificar esse tempo e não continuar lutando contra o diabo quando ele já partiu, quando ele já fugiu, como se ele ainda estivesse ali lutando contra você. Aleluia. Aleluia. É o mesmo que acontece com pessoas que estão em uma grande tribulação, estão na noite da tribulação. Porém, a tribulação, ela durou uma noite, e a alegria veio pelo romper da manhã. Porém a pessoa continua, ainda depois da manhã da alegria ter chegado, ela ainda continua chorando como se estivesse na noite da tribulação. Nós temos que saber o tempo de lutar contra Satanás, o tempo, a noite da tribulação, mas precisamos saber quando amanhã raiou. Houve um momento que o povo já não estava mais na escravidão e estava chorando. E o profeta disse: peraí, parem de chorar, vamos fazer festa, manda presente para os seus parentes, para os seus vizinhos, ninguém vai chorar aqui, agora é hora de festa. O choro ficou lá às margens do rio Quebar, agora é a hora da alegria. Aleluia. No capítulo 4 de Hebreus, nós lemos os versículos 9 a 11, mas o versículo 2 diz que eles não estavam unindo a palavra e a fé, e consequentemente, como eles não receberam a palavra foi tirada deles, pois a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque a palavra da pregação não estava misturada com a fé daqueles que ouviram a palavra da pregação. É por isso
que o profeta pergunta: quem acreditou na minha pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque quando você acredita na palavra da pregação, o braço de Deus se desnuda a seu favor. Aleluia. Nesse caso, lamentavelmente, a palavra da pregação não se lhes aproveitou, porque não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Glória a Deus. Queridos irmãos, existem forças espirituais das trevas que estão operando a partir de um reino que abrange a terra, mas fica entre o céu e a terra. E quando essas forças são superadas, restam apenas dois reinos, que é o reino terrestre e o reino celestial. Glória a Deus. E quando o reino demoníaco entra em curto-circuito, e nós temos autoridade espiritual, e com a nossa ação o reino das trevas entra em curto-circuito, e a nossa parte é fazer isso. O céu e a terra se tornam uma coisa só. É por isso que o que é ligado aqui é ligado no céu. O que é desligado aqui é desligado no céu. Os pecados perdoados aqui são pecados perdoados lá. Aleluia. É disso que Jesus estava falando quando ele orou: que a tua vontade seja feita assim na terra como é no céu. Aleluia. As bênçãos vindo do céu, sem qualquer resistência, sem oposição do inimigo. Eu fiquei pensando em um símile. Os anjos, na visão de Jacó, subindo e descendo, levando petições, trazendo bênçãos. Que movimentação tremenda e maravilhosa, irmãos, quando há essa ligação entre a terra e o céu. Glória a Deus. O apóstolo Paulo teve uma revelação dessa dinâmica, porque ele meio que entrou no céu e saiu do céu trazendo bênçãos por uma revelação para a igreja primitiva. Meus queridos e amados irmãos, nós não sabemos o que o Senhor tem colocado em nossas mãos em termos de poder e de autoridade para pisar demônios, serpentes, escorpiões e toda sorte do mal, e nada vos fará dano algum, e ter as chaves dos céus, poder acessar coisas no céu diariamente. Eu quero que você inclua em suas orações um pedido para ter discernimento espiritual, para saber o tempo de lutar e o tempo de parar de lutar e desfrutar do que Jesus tem para você. Agora, irmãos, há um campo de batalha entre o bem e o mal.
E Deus vai ganhar a batalha em nossa vida? Ou vai perder a batalha em nossa vida? Dependendo de onde nós pendermos. Se a carne for forte, Satanás ganhará a luta. Por outro lado, a batalha será vencida se o nosso espírito for forte. E durante a batalha, fazer como aqueles veículos de Fórmula 1, que durante a corrida são abastecidos. O apóstolo Paulo, Efésios capítulo 6, versículo 10, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É preciso ter um espírito forte e se manter fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora, irmãos, eu acho uma coisa incrível a gente pensar que essa batalha, ela está acontecendo e nós somos pessoas de carne e osso. Agora, Deus quer que nós andemos no Espírito. Podemos andar no Espírito ou podemos andar em carne e osso. Quando nós caminhamos no Espírito, não há diabo que possa lutar conosco. Como falei para os irmãos, há demônios que nós falamos: sai em nome de Jesus, e ele sai. Há demônios que nós chegamos em um lugar e só pela nossa presença, pela nossa sombra, somente porque nós pisamos ali, ele vai embora. Agora há outros que são resistentes por motivos que nós já estudamos aqui. E há demônios que precisam ser enfrentados por anjos. Há demônios que precisam ser enfrentados por arcanjo. Como no caso do anjo que trouxe a resposta a Daniel, mas foi impedido. Porém, veio Miguel e o ajudou a superar aquele obstáculo. Agora, meus amados irmãos, as situações que a batalha espiritual é tão intensa que o próprio Senhor, ele vem para nos garantir a vitória, como no caso que Miguel disputava com Satanás o corpo de Moisés. E ele não ousou pronunciar uma maldição contra o seu oponente, mas ele diz: o Senhor te repreenda, Satanás. Como também no caso da visão de Zacarias, que viu o profeta Josué e Satanás que estava ao seu lado para se lhe opor com acusações. Então, meus queridos irmãos, quando nós caminhamos no Espírito, qualquer que seja a intensidade da luta, a vitória está garantida. Agora, quando nós caminhamos na força da carne, na força do osso, na força do sangue, na força dos nossos direitos, olha, meus queridos irmãos, é uma caminhada negativa, é uma caminhada fora do passo com Deus. Agora, caminhar no Espírito é caminhar passo a passo com Deus,
em sintonia com Deus é ser guiado pelo Senhor. O Salmo 32, versículo 8 diz que é ser instruído, ensinado e guiado somente com os olhos, com o olhar do Senhor. Isaías capítulo 30, versículo 21, diz que é ouvir a voz que está por detrás, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 35, e versículo 8, ele nos diz que apesar do caminho ser apertado, da porta ser estreita, como Jesus disse, o caminho é fácil, apertado, mas fácil. E ele diz que até um débil mental andará nele e não errará, porque para isso o Senhor tem nos dado o Espírito Santo. Glória a Deus. Há um reino espiritual, irmãos, e Deus quer que nós vivamos neste reino espiritual, porque o reino de Deus, disse Jesus, já está entre vós. Eu diria que o crente, ele já pode viver na antessala do paraíso. Ele já pode entrar naquele descanso de Hebreus capítulo 4. E quando alguém perguntar onde você mora, qual é o seu endereço, você vai responder: eu moro na antessala do paraíso. Eu já estou lá, eu já estou respirando esse clima, esse perfume, eu já estou na sala de espera do paraíso. Agora, volto a Hebreus capítulo 4, versículo 11, que diz que nós temos que nos esforçar para encontrar esse descanso que resta para o povo de Deus e entrar nesse descanso. E ele ainda diz: para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Agora, meus amados irmãos, há muitos crentes que não entendem isso, não entendem que podem entrar nesse descanso, porque a obra da salvação foi concluída. Os demônios foram vencidos na cruz do Calvário. Há crentes que não entendem a palavra completa de Jesus, quando ele disse: está consumado. Glória a Deus. O autor aos Hebreus está nos dizendo para que nós não repitamos em nossas próprias vidas a história de Israel, que não acreditou e morreu no deserto. Então, meus amados irmãos, nós temos que tomar a firme decisão de que vamos entrar no descanso. Vamos tomar posse das bênçãos que estão em nosso patrimônio. Vamos, pelo poder do Espírito Santo, entrar no descanso prometido. Apesar de nós estarmos vivendo em carne, osso e sangue, mas nós estamos andando no Espírito. E se você estiver andando no Espírito, eu quero lhe dizer uma coisa muito séria: você vai viver o céu na terra. Nós temos que entender isso, e o diabo não vai triunfar. Glória a Deus. Há uma palavra do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 9, onde ele deixa isto tão claro: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Nós temos que entender a palavra
para resistir os enganos, as setas envenenadas, lançadas pelo maligno. Nós temos que entender isso, irmãos. Agora, por outro lado, nós temos muitas manifestações carnais no meio do povo de Deus. Há pessoas salvas que ficam iradas. Na própria igreja, há pessoas que murmuram, há pessoas que têm ciúmes do trabalho que outro irmão está fazendo. Há pessoas que ficam torcendo no seu íntimo para que o hino que o irmão está cantando, o testemunho que o irmão ou a irmã está dando, ou até mesmo uma pregação, não dê certo. Há pessoas que, se puderem levar alguma vantagem, seja da igreja, seja de um irmão, não pensam duas vezes. E tudo isso e outras coisas mais delineadas na palavra de Deus tem uma classificação: obras da carne ou obras do diabo. Agora, irmãos, nós temos que deixar o Espírito Santo nos usar de uma maneira a mais ampla possível, para que possamos levar a palavra do Senhor de forma eficaz. Eu vi uma pesquisa esses dias, irmãos, e eu fiquei muito impressionado com essa pesquisa, porque ela revela que 2/3 de todos os crentes que existem hoje foram salvos nos últimos 10 anos. E eu fiquei pensando, nós estamos vivendo Atos 2:17, que diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Há pessoas que pensam que nós não estamos vivendo este tempo. Porém, a estatística, a matemática está provando, nós estamos numa época em que o Espírito Santo está trabalhando poderosamente. E dezenas, milhares de pessoas estão sendo convencidas pelo Espírito Santo. Deus está derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Esta é a hora, irmãos, de nós entrarmos nessa onda e falarmos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Amém, irmãos? Eu tenho entendido, irmãos, assim na minha vida, que Deus não está pedindo que eu e você sejamos um monstro sagrado, um super crente, um campeão de santidade, um super santo. Não há problema. Nós podemos continuar sendo vasos de barro. E parece que quanto mais feio o barro, desde que tenha um tesouro dentro dele, não um vaso vazio, mas um vaso que tem dentro de si um tesouro de grande valor, para que o brilho, a excelência seja a única de Deus e não nossa. É isso que Ele está pedindo, irmãos. Como diz em Atos capítulo 2, versículo 35, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Meus amados irmãos, para terminar, a porta da graça
está se fechando. E haverá um dia em que será tarde demais para muitos. E eu classifico muitos dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, colegas de trabalho, conhecidos e pessoas da nossa família. O convite, irmãos, enquanto nós esperamos o arrebatamento, é que nós estejamos ocupados no reino de Deus, ocupados na construção do corpo de Cristo, ocupados andando no Espírito. E como diz em Atos capítulo 17, versículo 6, desfazendo as obras do diabo e virando o mundo de cabeça para baixo. Não em 2024, não em 2023, não na próxima semana, ou no próximo mês, ou amanhã, mas hoje. Hoje é o tempo oportuno, exato para a salvação. E nós precisamos aproveitar este tempo para virar o mundo de cabeça para baixo, como alegavam, mas com a palavra do Senhor Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Uma pessoa violenta no mundo espiritual é uma pessoa destemida, é uma pessoa ousada, é uma pessoa que não para por causa de obstáculos que colocaram na sua frente, por causa de oposição de qualquer tipo. É alguém que depois que entrou na batalha não volta e vai para frente, não temendo as consequências que advirão. Eu termino com Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O que o Senhor Jesus fez com Pedro, Ele faz com você, Ele faz comigo. A esse chamado, e eu quero dizer nesta noite com muito temor de Deus, que Deus está levantando nesta noite homens e mulheres como Pedro, que escreverão uma grande página na história do reino de Deus. Ó Senhor, eu tenho entendido pelo Espírito Santo que há chegado o tempo de derramamento do Espírito Santo, o tempo em que as pessoas serão atraídas por causa do poder do Espírito Santo, que reside em servos e em servas. O tempo em que as pessoas dirão: deixe-me ir com você, por causa da atração do Espírito Santo. O tempo da grande colheita, o tempo de recolher até mesmo os rabiscos. E nós queremos estar dentro deste plano, dentro deste negócio. E voluntariamente nós nos apresentamos dizendo: eis-nos aqui, Senhor, para esse engajamento total. Eu quero te pedir, Senhor, nesta noite, que aqueles que precisam de saúde para tal, saúde física, eu quero, Senhor, pedir, por misericórdia, que o Senhor lhes dê saúde, saúde plena.
Se houver necessidade de transfusão de sangue, de transplante de órgãos, de milagres criativos, eu quero te pedir, Senhor, nesta noite, para que o Senhor realize isto, para a preparação física de servos e servas, para lutar as tuas batalhas, lutar, Senhor, em prol do Evangelho e da salvação dos pecadores. Se houver, Senhor, necessidade de cura emocional, de cura, Senhor, de transtornos da alma, se houver, Senhor, necessidade de transplante de coração, para a remoção de um coração endurecido e a recolocação de um novo coração, realiza isto hoje, Senhor, porque hoje nós decidimos estar, Senhor, na mesa operatória. Nós resolvemos deitar na mesa cirúrgica, para que haja, Senhor, novidades em nossas vidas. Abençoa, Senhor, com discernimento espiritual, com entendimento da palavra, com abertura da mente para receber revelações diretas do teu trono, para as novidades, Senhor, para revelações que sejam novidades, para que elas sejam anunciadas neste tempo de preparação da noiva do Cordeiro para o arrebatamento. Abençoa a nossa igreja, todas as igrejas, Senhor, que estão aqui nesta zona norte, que estão aqui nesta capital, que estão em nosso país. Dá-nos, Senhor, intrepidez, autoridade. Dá-nos, Senhor, coragem para pregar a tua palavra a tempo e a fora de tempo. E que cada casa, cada residência, cada fábrica, cada shopping center, cada repartição pública, cada comércio seja iluminado com a tua palavra, e nós carregaremos essas tochas, carregaremos as brasas que o Senhor colocar em nossas mãos e espalharemos sobre a cidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.